Olá, eu já estou pronto para darmos continuidade à palestra. E também muito animado para compartilhar o que sei com cada um de vocês. Para começar, mostrarei alguns exemplos que se referem a assuntos que serão apresentados no decorrer deste encontro. Agora observem o que aconteceu neste caso. Muito bem, Maurício. Parabéns pela sua sugestão. Ajudou a empresa a reduzir custos com os processos administrativos. E, além disso, o tempo das ações também diminuiu muito. Enquanto isso, no outro lado da sala. Como pode uma coisa dessas? Essa ideia era minha. Eu a tive há muito mais tempo. Eu é quem deveria estar sendo elogiado. Mas, pensando bem, não adianta eu ficar assim, pois não falei minha ideia para ninguém. Não apresentei à diretoria, não a coloquei em prática. Ah, como estou arrependido por isso. Carlos teve uma boa ideia, mas aguardou para si. Já o Maurício teve a mesma ideia e a levou à diretoria. Ela foi testada e reconhecida como útil para a empresa. Ao saber disso, Carlos ficou ressentido, mas ainda bem que logo reconheceu que deveria ter agido de forma diferente e colocado sua ideia em prática. Logo mais falaremos sobre isso. Tenho mais um exemplo para que confiram. Acompanhem. O que está acontecendo, Ricardo? Está tão preocupado? Sim, problemas da minha equipe e ninguém tem ideias que se possa aproveitar para implantar os novos projetos. Já utilizei as mais variadas ferramentas para a criatividade, mas não deu certo. Sei que se esforça e que as propostas que tem em mãos são realmente interessantes, mas diga uma coisa, sua equipe está motivada? Se não estiver, nenhuma das ferramentas para a criatividade que utilizar dará resultado. Então, o que devo fazer, Eduardo? Bem, a equipe de Ricardo não está conseguindo ter ideias, ser criativa e seu rendimento não está satisfatório. Até que ponto a motivação e a utilização de ferramentas para a criatividade são importantes? Saberemos no decorrer de nosso encontro. Já sabemos que a criatividade tem a sua utilidade e que cada vez mais ganha destaque no mercado de trabalho. Saibam agora o motivo de sua valorização. Atualmente há um significativo crescimento econômico no Brasil, e isso é muito bom. Mas devido ao mesmo, vivemos uma nova organização de produção e trabalho. A competição externa leva o país a seguir a tendência mundial, que é a adaptação às inovações tecnológicas, geração de novas maneiras de produção e redução de custos. Essas ações já estão se refletindo no mercado de trabalho e, como consequência, há uma maior exigência na seleção dos profissionais. Hoje, deseja-se algo mais dos pretendentes a um emprego além de conhecimento técnico e disposição. Estou falando sobre criatividade. Está claro que apenas ter um diploma não garante mais nosso lugar no mercado de trabalho. É preciso muito mais, como, por exemplo, ser criativo. Isso significa que a pessoa deve possuir aptidão para produzir algo novo e solucionar problemas. Por isso, em todo o tempo e em todo momento, a criatividade é muito importante para o profissional. E agora mais do que nunca. Aqueles que se dedicam ao estudo da criatividade apontam que geralmente as pessoas que a possuem são bem-sucedidas na carreira. Se vocês têm ideias novas, originais e coragem para arriscarem, são aqueles que o mercado de trabalho atual procura. Mas estejam atentos a uma questão: ser criativo é importante, mas não apenas isso. Isso porque não adianta termos uma excelente ideia se ela não for colocada em prática. Acredito que já tenham visto isto acontecer em algum momento. A pessoa tem uma ideia espetacular, mas aguarda somente para si. Em pouco tempo, outra pessoa tem a mesma ideia e a faz conhecida, a implementa e o sucesso é muito grande. Então, este que teve a ideia primeiro fica ressentido, pois não obteve reconhecimento com a mesma proposta que agora é aplaudida por todos. Foi o que aconteceu com Carlos. Nós o conhecemos no início da palestra e aprendemos com o exemplo dele que não adianta apenas ter a ideia, é preciso levá-la à prática. Pode acontecer que, diante da necessidade, sejamos criativos para resolver o problema. Neste caso, apenas ela bastou para que a criatividade se manifestasse. Agora, para colocar em prática as ideias geradas neste momento, é preciso muito mais. Vamos saber exatamente o que? Vocês devem ter conhecimento suficiente, ou seja, uma boa formação. Também é importante que tenham espírito empreendedor, isto é, tenham ímpeto para pôr algo em execução, realizar, fazer as coisas acontecerem. E não tenham medo de assumir riscos.
Vocês também devem estar munidos de força de vontade, serem disciplinados e terem a coragem para que sua ideia não seja apenas isso, uma ideia, mas se torne algo concreto, útil para todos. Isso mesmo, não permita que o medo de agir ou a vergonha de seus colegas de trabalho impeçam que suas ideias sejam conhecidas e tornem-se benefícios para a sua equipe e para a empresa na qual trabalha. Aliás, esse deve ser o objetivo principal da criatividade e da prática das ideias geradas por ela: beneficiar a todos. Já soubemos no encontro de hoje que o sucesso profissional não é mais garantido por um diploma de graduação. Isso porque, atualmente, as informações circulam com grande velocidade e mudam no mesmo ritmo. Na maioria das vezes, quando concluímos cursos superiores, todo o conteúdo que nos foi ensinado na universidade já sofreu atualizações. Diante disso, o profissional deve estar acompanhando todas as modificações e, assim, não correr o risco de ser alguém desatualizado. Como já foi citado em outro momento de nossa palestra, as empresas desejam que o profissional seja criativo e busque novas alternativas, bem como saibam resolver problemas com custos reduzidos e poucos recursos. E tudo isso com a maior agilidade possível. Pessoas com essas características são cobiçadas pelo mercado de trabalho. Com a atuação delas, as empresas podem contar com a capacidade de implantação de novas ideias como um diferencial. Seu resultado é o crescimento de números de clientes, aumento de vendas e mais lucros. Para quem busca o sucesso profissional e não se considera muito criativo, eu digo que é hora de mudar. Tentem realizar as tarefas de um modo diferente, desenvolvam a atividade de seu cérebro através de pequenas iniciativas. Enfim, faça com que ele se exercite. Além disso, estejam atualizados em relação à maior quantidade de assuntos possíveis. Estudem com frequência, conheçam as novidades e então alimentem a criatividade. Dessa forma, serão profissionais diferenciados e de sucesso. Vou seguir compartilhando com vocês um novo assunto: ferramentas para a criatividade. Quando uso a expressão ferramentas, refiro-me a técnicas de geração de ideias. Existem muitas, e seu objetivo é favorecer o processo criativo. Falarei sobre algumas delas agora. Vale ressaltar que entre as mesmas não há classificação entre melhores e piores, ou mais ou menos eficientes. O que deve definir a sua utilização é a melhor adequação à fase do projeto em que se está trabalhando, ou ainda para que tipo de problema busca-se uma solução. O momento e o propósito da atividade criativa também contam para definir qual delas deve ser utilizada. Cada uma das ferramentas que passarei a explicar a vocês tem a sua especialidade e respectivas vantagens. Então vamos lá, acompanhem. Começarei a minha explicação sobre as ferramentas para a criatividade falando sobre o brainstorming. Sem dúvida, é uma das mais conhecidas. Este é um exercício de criatividade muito comum em grupos de trabalho. Essa ferramenta foi desenvolvida pelo publicitário norte-americano Alex Osborne e no início era aplicada somente nos setores de propaganda e marketing. Mas isso mudou e agora todas as áreas que precisam de soluções criativas para um problema ou elaboração de novos projetos usam o brainstorming. Realizá-lo é simples, saibam agora como procederem. Em primeiro lugar, reúnam seu grupo, todos devem estar sentados, de preferência formando um círculo, assim podem ver uns aos outros. Vocês também devem contar com um instrumento em especial. Ele pode ser um cartaz, lousa, flipchart, data show ou outros. Nele deverão ser feitas as anotações. Procurem contar com uma pessoa para escrever o que será dito, assim terão mais concentração para conduzir o grupo. Comecem propondo um problema a ser solucionado ou um projeto a ser desenvolvido e então solicitem que as pessoas mencionem suas sugestões a respeito. Geralmente, o volume de sugestões formam uma verdadeira tempestade de ideias. É isso mesmo que quer dizer brainstorming, tempestade de ideias. Nele, as pessoas são estimuladas a darem sua opinião a respeito de um assunto proposto. Pode acontecer que no começo as sugestões mencionadas não apresentem muito sentido, mas podem ter certeza de que ao final as coisas tomarão o rumo certo. É impressionante como as pessoas se sentem à vontade para falarem sem medo de serem ridicularizadas com esta técnica. Outra questão importante em uma sessão de brainstorming é que no decorrer da mesma, as sugestões vão adquirindo uma estrutura que,
as tornam viáveis, ou seja, possíveis de serem colocadas em prática. No primeiro caso, cada participante do grupo pode falar conforme a ordem estabelecida pelo líder do grupo. No outro, a liberdade de participação é total. Nosso assunto ainda é ferramentas para a criatividade, por isso conheçam agora o mapa mental. Observem na tela um exemplo. Como vocês podem notar, o mapa mental é um recurso gráfico, mais especificadamente, um diagrama que substitui as listas. É ideal para expor de forma criativa e agradável as ideias que estão em discussão, as tarefas a serem realizadas pela equipe ou mesmo questões referentes a um tema em estudo. Ele mostra como estão ligadas as informações referentes a um assunto principal e como estas são organizadas em grau de importância em relação ao tema tratado. Saibam que quanto mais próximo um tema está do assunto principal, mais importante ele é. A vantagem da utilização do mapa mental é que o mesmo favorece nossa capacidade de imaginação e a geração de ideias. Isso porque, com o mapa mental, não temos diante de nós as rígidas listas. Dessa forma, nosso cérebro fica mais estimulado a criar, a memorizar e também a se lembrar das informações, já que pode associá-las a cores, imagens, palavras e demais recursos utilizados na elaboração do mapa mental. Saibam que essa ferramenta apresenta muitas outras utilidades, entre elas, gerar, formar a estrutura, selecionar e trabalhar visualmente uma ideia. Também nos ajuda na pesquisa e reunião de informações. Mas não é só isso. O mapa mental apresenta excelente desempenho quando o aplicamos em planejamento de projetos, elaboração de campanhas, na busca por soluções de variados problemas e na tomada de decisões. Ele pode ainda nos ajudar na preparação para escrever livros, artigos e outros textos do qual tenhamos necessidade. Bem, diante de tantas utilidades, vamos aprender juntos como fazer um mapa mental. Devemos começar colocando no centro o tema principal. Ele pode ser representado por uma palavra ou imagem. No caso deste modelo que preparei, optei por uma palavra. Confiram na tela. Em torno desse tema principal, coloquei tudo o que lhe diz respeito. Verifiquem como ficou. Para ligar esses temas secundários ao principal, utilizei setas, mas também podemos usar linhas, pontos, símbolos, formas geométricas, objetos tridimensionais, imagens criativas e cores. Os exemplos desses recursos estão na tela. Observe-os. Este mapa mental que preparei está bem simples e objetivo, mas se for necessário mostrar desdobramentos desses temas, podemos fazê-lo desde que não nos esqueçamos de ligá-los ao tema principal. Façam quantos forem precisos para que o assunto principal fique bem detalhado e assim vocês e suas equipes tirem o máximo de proveito dessa ferramenta para a criatividade. Agora tenho algumas dicas sobre o mapa mental para compartilhar com vocês. Fiquem atentos. Não deixem de dar ênfase ao assunto que está sendo tratado. Para atingir este objetivo, sempre coloque uma palavra ou imagem central. Use várias cores. Variem o tamanho da letra. Deixem claro a qual categoria as informações pertencem e sua importância. Conforme as ideias forem sendo mencionadas, já as anotem no mapa mental. Não permitam distrações com julgamentos ou qualquer outra intervenção no que está sendo sugerido. Utilizem todos os recursos possíveis para que as pessoas associem as ideias levantadas. Para isso, vale utilizar setas para evidenciar as ligações entre os assuntos. Também não deixem de usar símbolos, diferentes cores ou mesmo formas geométricas para destacar o que foi anotado. Tomem alguns cuidados para que, no decorrer da elaboração do mapa mental, ele não deixe de ser compreensível. Para que isso não aconteça, sempre organizem os espaços entre as anotações ou imagens. Estejam atentos para que, conforme elas são dispostas no mapa, seja possível que as pessoas leiam e vejam com clareza o que foi inserido. Sempre escrevam uma palavra em cada linha e usem letras de forma. Ao desenvolverem mapas mentais, personalizem-o de acordo com a ocasião. Combine as cores conforme o seu gosto, façam todo o possível para que seus mapas sejam bonitos, agradáveis e originais. Como foi possível acompanhar nessa explicação, o mapa mental realmente é muito prático. E o melhor é que vocês podem fazê-lo em uma simples folha de papel, cartaz, lousa ou utilizar sofisticados softwares. Há muitos modelos de mapas mentais disponíveis gratuitamente na internet. Aproveitem! Vou falar agora sobre a cinética. Vamos conhecê-la.
Muito bem, a cinética é uma técnica utilizada para a resolução de problemas através do pensamento criativo. Neste caso, o mais importante é a qualidade das ideias e não a quantidade. As pessoas que participam de reuniões que utilizam esta técnica são as mais conhecedoras, especializadas no assunto em questão, possuem grande capacidade de observar os fatos e encontrar soluções adequadas e novas ideias para resolver os problemas. Apresento-lhes agora o brainwriting. Saibam em detalhes do que se trata. Aprendemos que no brainstorming, as pessoas do grupo falam as suas sugestões para a solução de determinado problema ou composição de um novo projeto. Com a técnica do brainwriting, o estilo de condução da reunião é o mesmo. No entanto, ao invés de falarem, as pessoas escrevem suas ideias. Funciona assim. O líder propõe a questão a ser solucionada e os participantes escrevem suas sugestões individualmente, geralmente 3, por um tempo determinado. Depois disso, a pessoa passa a sua folha para quem está à sua esquerda e recebe a que estava com o colega ao seu lado para que faça a anotação de mais 3 novas ideias. Se for o caso, a folha pode circular várias vezes pelo grupo até que as ideias se esgotem, mas é comum que 3 rodadas sejam o suficiente. Após o processo concluído, recolhem-se as folhas e quem está liderando a reunião providencia que se escreva o que foi anotado em um quadro. Dessa forma, todos podem ver e discutir em conjunto cada sugestão. Ao final dessa avaliação, as melhores ideias são aproveitadas e as que não convêm são descartadas. Agora explicarei de modo muito objetivo sobre outras ferramentas utilizadas para estimular a criatividade. Como já disse, existem listas que contêm várias delas. No entanto, selecionei somente mais algumas para compartilhar com vocês. Entre elas está também a análise paramétrica. Vou explicar o que significa. Esse tipo de análise tem como objetivo o exame de um produto que está em fase de desenvolvimento. Nela, este produto é comparado com outros já disponíveis no mercado, até mesmo os dos concorrentes. Tudo o que é relacionado a ele é levantado, como, por exemplo, a matéria-prima utilizada, como será o processo de produção, se é possível reciclá-lo e outros dados. Continuando, explicarei agora a análise do problema. Essa técnica busca conhecer a origem do problema em produtos e serviços. Depois dessa análise, são estipuladas as possíveis soluções para o mesmo. Temos o Mescrai. Esta é uma ferramenta de criatividade que estimula o estudo e a aplicação de mudanças no que está sendo produzido. Em listas de ferramentas para a criatividade, encontramos também as analogias, mais um recurso criativo. Sua utilidade consiste em permitir que se aplique um produto em fase de desenvolvimento em outro, geralmente um produto semelhante. O propósito é compará-los, e isso pode gerar soluções para o projeto em andamento. Temos também a avaliação FISP. A sigla FISP significa Fases Integradas da Solução de Problemas. Como seu próprio nome diz, divide a solução dos problemas estudados em fases e avalia cada uma delas. Essa avaliação é uma ferramenta muito importante para a geração de ideias, porque, sem dúvida, devemos avaliar produtos ou mesmo ideias entre as várias apresentadas antes que sejam implantados. Isto garante o sucesso ou determina seu fracasso se não for realizada com o devido cuidado. Bem, estas são algumas das técnicas que conheceram hoje e que são utilizadas para promover a criatividade. Confiram a lista na tela. Todas elas são úteis e muito importantes. No entanto, deve haver um elemento essencial para que as mesmas sejam muito bem aproveitadas e cumpram o seu objetivo, que é gerar novas ideias. Estou falando sobre motivação, ou seja, a razão que leva uma pessoa a agir, a fazer algo. Saibam que ela é a base de tudo. Isso porque não devemos forçar as pessoas a terem ideias e nem podemos obrigar a nós mesmos a sermos criativos. Caso não haja motivação, se não houver prazer no processo de geração de ideias, o resultado será insatisfatório. Nesse caso, nenhuma técnica será de fato útil. Foi exatamente isso que aconteceu à equipe de Ricardo, situação que acompanhamos no início da palestra. Por isso, não permitam que a falta de motivação atrapalhe a sua criatividade. Para evitar que isso aconteça, algumas providências devem ser tomadas. Saibam agora quais são. Quanto às empresas, elas podem alimentar a motivação elogiando o esforço criativo de seus colaboradores, valorizando as novas ideias e não
tratando mal um funcionário cuja ideia apresentada não deu resultado. Enfim, apoiando e encorajando suas equipes. Se algum de vocês ocupam ou vierem a ocupar a função de líder ou gerente, lembre-se sempre disso. Não são apenas as empresas que podem contribuir para a permanência da motivação em seus funcionários. Vocês também podem fazer a sua parte. Isso porque a motivação também pode vir de vocês mesmos, o que chamamos de automotivação, ou seja, capacidade de motivar a si mesmo sem interferência de outros fatores ou pessoas. Alguns especialistas afirmam que esta é a verdadeira motivação, a que vem de nós. Mantenham-se automotivados, acreditando em sua capacidade de trabalho, planejando da melhor forma suas atividades e projetos, aproveitando experiências do passado para evitar erros e descobrir novas formas de realizar seu trabalho cada vez melhor. Respeitem o próximo, compreendam suas diferenças e invistam todos os recursos possíveis para terem relacionamentos satisfatórios no ambiente de trabalho. Nos momentos de lazer, invistam em atividades agradáveis e divertidas. Sem motivação, a criatividade será escassa e o sentido da aplicação das ferramentas para a criatividade que aprendemos neste encontro será muito reduzido. Chegou o momento de encerrarmos o encontro de hoje. Nele conhecemos mais sobre a importância da criatividade no ambiente de trabalho. Começamos pelo tema criatividade e sua utilidade. Vocês souberam qual é o panorama geral do atual mercado de trabalho e sua busca por profissionais criativos? Além disso, aprenderam sobre a relação existente entre a criatividade, a importância de se colocar as ideias em prática e o sucesso profissional. Outro assunto deste encontro foi ferramentas para a criatividade. Então, compartilhei com vocês meus conhecimentos sobre brainstorming, mapa mental, cinética, brainwriting, análise paramétrica, análise do problema, MESCRAI, analogias e avaliação, FISP. E também qual é o papel da motivação na criatividade. Realmente tivemos a oportunidade de conhecer juntos vários assuntos muito valiosos e que favorecerão sua caminhada profissional.